Você já pensou o que significa ler? Ler é tão somente decifrar o que está escrito por meio do reconhecimento de determinado código para atribuir-lhe sentidos, para fazer refletir, para entender, para compreender, para interpretar, para criticar, para se comunicar. Mas qual é a importância da leitura? A leitura é um dos elementos que permite ao ser humano propagar os seus conhecimentos, transmitir saberes de geração em geração e, assim, fazer parte de uma civilização organizada. A leitura pode ser entendida como ponto de partida para a formação de seres humanos críticos. A leitura estimula o desenvolvimento do senso crítico. A leitura tem o papel fundamental na construção de uma sociedade com seres humanos ativos e conscientes de seus deveres e obrigações. Agora, reflita. Lemos para responder perguntas? Lemos para buscar respostas? Sempre lemos para alcançar uma finalidade, que podem ser diversas, devanear, preencher um momento de lazer e desfrutar, procurar uma informação, seguir uma pauta ou instruções para realizar uma atividade, confirmar ou refutar um conhecimento prévio. Por isso, disse que a leitura é uma atividade interativa e complexa de produção de sentidos, que vai além da simples decodificação de um código escrito. A leitura e a escrita são instrumentos necessários à vivência e até mesmo à sobrevivência, concebida por muitos como um símbolo de prestígio e de poder. A leitura e a escrita são a prioridade dos primeiros anos da escolaridade. A escola tem um papel muito importante no ensino e na prática da leitura e da escrita. A leitura e a escrita nos remete ao domínio da alfabetização. O homem alfabetizado deve ser capaz de praticar a leitura e a escrita. Deve ser capaz de utilizar o texto adequado nas diversas situações cotidianas. Deve ser capaz de perceber as informações explícitas e implícitas de um texto. Deve ser capaz de comunicar-se por escrito com os outros. Você certamente já ouviu falar em analfabetismo funcional, não é mesmo? Sabe o que isso significa? Analfabeto funcional é aquele que consegue ler os códigos da escrita, mas não compreende o que lê e, tampouco, sabe utilizar os recursos da leitura e da escrita. Em resumo, o analfabeto funcional sabe codificar, mas não compreende o que lê. Espero que você tenha entendido que um texto não é simplesmente um amontoado de palavras, frases ou parágrafos. No cotidiano, existem diversos tipos de texto. As partes de um texto relacionam-se entre si num mesmo texto. O significado de tuas partes não é autônomo, mas depende das outras partes com as quais se relaciona. Uma leitura não pode basear-se em fragmentos isolados do texto para não comprometer o seu sentido global. Conhecer a sociedade em que o texto foi produzido nos ajuda a interpretá-lo corretamente. Ler é uma prática absolutamente individual e subjetiva que nos remete a lugares e situações diversas.